pessoal, você é bem-vindo a mais um Conexão Musical. Estamos em mais um programa hoje, você de novo aqui com a gente, ouvindo testemunhos de pessoas que têm músicas marcantes na sua história. E para a gente conversar um pouquinho sobre essa canção de hoje, a gente trouxe o nosso querido Júnior Neves, diretamente daqui da cidade mesmo. Ele é de um lugar muito especial aqui, chamado Aré, dentro da cidade. E é uma honra poder contar com você aqui, Juninho. Você que marcou a nossa vida de forma determinante, né? Eu falo nossa porque nós que fomos discipulados por ele um dia, né, no passado, sabemos o quanto conhecimento ele tem, o quanto essa bagagem que ele foi acumulando ao longo dos anos trouxe pra gente esse crescimento, essa luz e essa graça para desempenhar o propósito que Deus deu para cada um de nós. Dá um olá, pessoal. Diga oi para o turma poder te conhecer um pouquinho aí. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Tinha sido convidado pelo Renato já tem alguns dias e hoje, graças a Deus, deu tempo da gente estar aqui conversando com ele e vai ser um papo muito legal. Muito obrigado, Renato. Imagina. Olha, o Juninho, como a gente chama, ele é um tecladista exímio, né? Você toca desde quantos anos, Juninho? Renato, na verdade, eu comecei com 5 anos na igreja. 5 anos? 5 anos. Comecei a tocar. Bem pequenininho. Eu era violonista. Minha mãe, eu sou de uma família de 9 irmãos. Minha mãe, musicista de sempre, ensinou a gente desde cedo a tocar. Então, com 5 anos eu comecei com violão na igreja. Com 7 já estava na bateria e aí foi só seguir carreira. Foi embora depois, Foi né? embora, graças a Deus. Cara. E desde bem pequeno assim, você já mostrava aptidão, uma facilidade mais marcante do que outras crianças, talvez. Que outros adolescentes, que outros jovens. Tem uma coisa que, assim, eu até falo até hoje. Além disso que você está falando, eu gostava da música. Eu sempre gostei da música desde cedo. Então, o meu primeiro brinquedo foi um pianozinho que meu pai me deu com 5 anos, alguma coisa assim. Depois ele montou uma bateria de papelão no quintal lá de casa para eu ficar batendo. Uau. Então, o meu brinquedo era a música. Então, não tem como. Foi crescendo só com música em casa. Eu, quando eu era novinho lá, minha mãe conta que o que me meninava era música. Olha Eu só. escutava música, ficava lá, dormia. Então, assim, desde sempre tem esse contato. Tem gente que até deixa de acreditar no talento. Na nossa cultura, a gente fala muito em talento. Alguém tem um talento que nasceu assim e ele ia fazer isso mesmo, não tinha jeito, porque já era o que ele veio programado para fazer. A gente acredita nisso também, existe predisposição, existe propósito de Deus na vida de alguém, mas existe também a paixão. A Com paixão certeza. ela é muito forte, quando você tem paixão por uma área e desenvolve aquilo, é tão bonito, né? Talento sem paixão pelo que faz, não vai a lugar nenhum, Renato. Não adianta nada, Não né, adianta, praticamente. não adianta. Talento tem que ter esforço e paixão pelo que faz. Porque é difícil. Você é músico, você sabe como funciona. É difícil. É uma tarefa muito árdua. Mas só quem tem paixão por isso consegue vencer. A verdade é essa. Concordo. E eu acredito que nessa trajetória a gente está falando um pouquinho de quem o Juninho é aqui, gente, para você entender de onde saiu esse convidado, você conhecer um pouquinho dele. Agora vamos trazer o que é a nossa proposta. Todas as semanas a gente traz aqui alguém que tem uma música marcante na sua história. Com certeza você já tocou canções para muita gente, já viu muita música sendo executada, já ajudou a executar muita música, produziu muita música. Você é produtor também, não é? Sim, produtor musical, produtor vocal. Uma extensa história aí, graças a Deus. Gente, ele ensinou a gente a fazer harmonização vocal quando a gente era adolescente, né? Meu Deus. Então, isso há muitos anos atrás. Você tá olhando assim, não deve ter tanto tempo. Renato parece que é novo, mas tem muito tempo, gente. Coisas de uns 15, 16 a 17 anos atrás. A gente aprendia com ele muito sobre isso. E você vendo essas músicas todas com as quais você teve contato, existiu com certeza alguma canção que marcou você. Nossa canção mexeu lá dentro comigo, né? Aconteceu alguma coisa diferente. Sim. Tem 3 canções que mexeram muito comigo. 3 músicas. 3 músicas que mexeram realmente muito comigo. A primeira é Chamado para Vencer. Por quê? Foi a primeira música que eu produzi profissionalmente. Ela não tem no YouTube, acho que não tem. Foi uma música de uma dupla sertaneja. E assim, não vingou a dupla sertaneja, mas assim, eu levo com o maior carinho essa música. A segunda música é Sai da Tua Tenda, do Ministério Sai da Tenda,
que em 2010 foi a 9ª música mais tocada no Brasil e eu fazia a coprodução dela. Você fez a coprodução dela? Fiz a coprodução dela. Sim, foi um estouro. 9ª música mais tocada no Brasil, fez eu rodar muito. Eu estava tocando na banda Sai da Tenda na época. Que experiência que ia ter sido isso, hein? Muito gratificante. Gente, eu não sei se você sabe, só complementando isso, eu não sei se você consegue imaginar o que é para alguém que admira um estilo musical quando ele dá certo naquele estilo, sabe? Você gosta de fazer uma coisa, faz por paixão, faz desde criança, aí um belo dia acontece um clique e você começa a sair, a viajar e a ser reconhecido e conhecido por causa daquilo que você faz. É muito forte, né, Juninho? É muito forte porque vem a lembrança, tudo que você passou. Por exemplo, vinha a lembrança daquela época nossa que eu fazia vocês, a questão da musicalização de vocês. Eu falei, gente, tudo que eu fiz está aqui compensado agora. Quer dizer, é o fruto de muitos anos de trabalho. Não é só um fato, é uma trajetória. Sim. Isso faz toda a diferença, né? É verdade. E a terceira música? A terceira música é Imenso Amor. Engraçado que é uma música que eu nunca toquei, mas é uma música importante para mim porque foi na época que eu me desviei. Olha só. E tipo assim, essa música é tão importante porque no momento que eu estava no mundão lá, que eu nem fui tanto pro mundão assim, mas no momento que eu estava afastado, essa música soava no meu ouvido o tempo todo. A música da Marina de Oliveira com a Fernanda Brum. Linda, canção maravilhosa. Gente, Marina de Oliveira foi uma cantora gospel que foi muito presente na geração ali dos anos 90, não é? Nos anos 2000 até também, com Voices depois, né? Isso. Ela é a presidente da MK Music, que é acho que seja a maior gravadora gospel da atualidade. E assim, é um resgate com certeza, né? Essa canção Imenso Amor. E a letra dela fala sobre recomeço. Vamos dar uma refletida agora, mergulhada nessa letra dessa canção, gente, porque ela é forte demais. Muito forte. Ela começar um novo caminhar. Antes da gente começar a refletir nessa letra, vamos soltar aqui a canção Imenso Amor com Marina de Oliveira para você poder entender do que a gente está falando e fazer junto com a gente esse resgate aqui. Olha aí. Começar um novo caminhar. Você nunca me mostrou quanto tolo eu sou. Eu devia orar, mas não sei o que falar. Só me lembro tantas vezes que eu só fiz errar. O perdão não faz sentido se eu não mudar. Mas ainda assim você me diz: eu quero te amar, te perdoar. Seu imenso amor. Uau! Que letra maravilhosa, gente. Que canção, que melodia. Coisa preciosa. E ela fala aqui, né? Começar um novo caminhar. Você nunca me mostrou quanto tolo eu sou. Eu devia orar, mas não sei o que falar. E quando a gente está fora da presença de Deus e sente aquele lampejo, aquele anseio de repente estar de novo nos braços do Pai, na casa do Pai, a gente tem esse tipo de oração. E você também orou dessa forma com Deus, eu tenho certeza. Com certeza. Às vezes, tipo assim, não tinha palavra. O que eu vou falar para Deus? Estou todo errado. E aí essa canção ecoava no meu ouvido direto, Renato. Ecoava direto no meu ouvido. Você pode ver que vai chegar no refrão dela, você vai ver que mesmo assim, Deus queria me amar do jeito que eu era. Que eu tinha que voltar. Isso foi o tempo todo. Foram poucos, foram 3 meses somente. Mas foram 3 meses assim dessa canção no meu ouvido o tempo todo. Uau. E assim, é esplêndido, cara. É muito bom. As pessoas pensam que quando elas fazem alguma coisa errada, elas deixam de ter o amor de Deus. A gente pensa muito isso, sabe? A gente pensa que quando a gente erra por algum motivo, a gente ou tem um tempo de escolhas ruins, de decisões ruins, a gente vai de alguma forma perder o amor de Deus. Isso não acontece. Como você disse, né? Deus, ele só quer a gente. Deus quer a nossa... Deus fez o homem... do começo da Bíblia é descrito a criação do ser humano e ali Deus faz aquele homem para conviver com ele, para estar com ele. Deus continua tendo essa mesma vontade de estar com a gente, sabe? De ter nossa companhia, nossa presença perto dele. Tem intimidade com ele, né? Exatamente. Deus quer ter intimidade com a gente.
A gente deve querer ter intimidade com Deus, mas Deus quer ter intimidade com a gente, quer estar com a gente a todo momento. Sim. Essa canção fala isso assim. Eu tô querendo minha colinha, né? Que eu não decorei numa vezinha só ainda não, mas ela fala, só me lembro tantas vezes que só fiz errar. O perdão não faz sentido se eu não mudar. Mas ainda assim você me diz, eu quero te amar, te perdoar. Uau, gente, que forte isso. Muito forte. Que forte isso. Um Deus que abraça a gente com perdão. Ela traz essa ideia de que apesar de erros, apesar de decisões ruins, apesar de escolhas que você possa fazer, Ele continua com os braços abertos. Isso me lembra aquela passagem que a gente ouviu desde criança, né? Você que frequenta alguma igreja, você com certeza deve ter ouvido isso alguma vez sobre o filho pródigo, que é aquele filho que sai, pega a parte dele dos bens, que seria a herança dele. Então ele vai pelo mundo, gasta aquilo tudo. Pródigo, né? A palavra pródigo significa gastador. É o filho gastador. Então ele sai pelo mundo, gasta aquilo tudo, chega numa condição degradante, humilhante, depois ele volta para a casa do pai. Foi o que você talvez tenha vivido naquele momento. E essa foi simplesmente a trilha sonora daquele momento que você viveu. Verdade. Sim ou não? E é engraçado disso tudo é que, tipo assim, ela me acompanhou 3 meses. Incrível. Não me acompanhou mais. Assim, na lembrança, sim. Mas para ouvir, foi só aqueles 3 meses. Quer dizer, ela foi feita exatamente para mim naquele momento. Uau. Coisa assim, absurda. É como se aquela canção, Deus tivesse colocado ela no seu caminho para esse propósito. Foi exatamente, é exatamente isso. Que coisa incrível, gente. Tem canções que realmente marcam muito a nossa história. A gente consegue perceber que as coisas não acontecem à toa, não é? Nada é desconexo. Eu creio que tudo está conectado. Eu acredito que não só as questões das grandes coisas da nossa vida, mas também os detalhes, né? Quando a gente olha para trás, em algum ponto, a gente começa a perceber que todos os pontos eles vão se ligando para trazer a gente até onde nós estamos agora. E você só consegue perceber isso olhando para trás. Sim. Você não consegue ver os pontos que estão para frente. E basta que você tenha, então, nesse momento, confiança de saber que os pontos à frente também vão se ligar para te conduzir a algum lugar que você não sabe qual é ainda, mas que vai chegar um dia. É louco isso, né? É Deus, né, cara? E é Deus. É Deus. Só Deus. Pode ser Deus. Não tem outra situação, não tem outra pessoa, não tem outro ser, não tem nada. É Deus. Essas coisas que vão deixando claro na nossa vida a existência de Deus. Porque muita gente pode falar, não vejo Deus. Não vejo. Você não vê o ar também. Você não vê o som também. Mas você sente, você percebe. E nessas coisas a gente vai percebendo Deus. A letra continua falando, né? Tolo ser, não pude ver. Quando você me amava antes de me conhecer. Eu sei que vou sofrer quando perceber que nenhuma das promessas eu pude manter. Mas não sou nada nesse mundo se eu não posso crer. Mas ainda assim você me diz, eu quero te amar, te proteger. Vai pro refrão, continua pra você ver. Olha o refrão dela, olha que coisa maravilhosa. Ele fala, não é? Como nós ouvimos agora há pouco, seu imenso amor, que nunca me deixa ir. Esse imenso amor, como explicar? Se o Senhor está dentro de mim, sei que um dia ainda vão me encontrar. Seu imenso amor, que nunca me deixa ir. Esse imenso amor, como explicar? Se o Senhor está dentro de mim, sei que um dia ainda vou. Se o Senhor está dentro de você, você pode estar no erro, não sei onde você está, mas tipo assim, se Ele está dentro de você, um dia você se encontra. Tem uma outra canção que me lembra essa mesma temática, que ela fala, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. A gente canta sempre essa canção. Sim. E é uma canção que também fala da mesma coisa, a mesma temática, que é como se a nossa vida e a vida de Deus estivessem indiscutivelmente, irremediavelmente conectadas. Sabe, a gente percebe essa conexão de Deus com a gente quando a gente às vezes vai num lugar, não sei se você nesse tempo que você contou que desviou desses princípios, né? Você sentia, quando estava lá no mundão, às vezes aquele dia, gente, aqui não é o meu lugar. Verdade. Aqui, o que eu estou fazendo? Aquele lampejo de pensamento assim, você está num momento ali que parecia que isso é tão agradável e tal. Gente, aqui, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? É verdade. É uma pergunta que você faz pro seu eu interior, né? O que eu estou fazendo aqui? E quando a gente começa a se perguntar isso, você começa ali
a traçar aquela trajetória de retorno para os seus princípios, de retorno para as suas primeiras obras, para o seu primeiro amor, né? O primeiro amor do Senhor, ele é inesquecível. Quando a gente está se encontrando com Jesus ali e vivencia aquele momento de estar tendo aquelas primeiras experiências com Deus, e isso volta quando a gente se reconecta com esse propósito, quando a gente se reconecta com essa luz interior, isso volta como se fosse o primeiro dia. Sim. E a gente vai lá, às vezes em lágrimas, né? Retorna, e é tão bonito isso. É muito forte isso. Eu vivi isso também uma época da minha vida, eu sei exatamente do que você está falando. Eu tive quase um ano aí afastado da presença de Deus, assim, e pude ter também esse momento, essa lembrança, e é de marcar a nossa vida mesmo de forma determinante. Juninho, deixa um recado para as pessoas que foram abençoadas hoje com a canção Imenso Amor, que a gente deve voltar a curtir agora no finalzinho, um trechinho dela, e deixa um recado para, quem sabe, alguém que está vivendo um tempo de fragilidade dos princípios, um tempo de negociar os valores, um tempo de incertezas. Os jovens hoje, eles são muito mais fáceis de se render a coisas diferentes do que eles foram ensinados, por conta dessa geração que nós temos hoje, esse tempo, né? Essa idade de muitas definições, muitas mudanças que o jovem vive. Ele tem muitas vezes essa situação. Deixa um recado de alguém que viveu isso e de repente pode trazer uma experiência nesse sentido. Porque você tem que prestar atenção numa coisa que eu vou te dizer. Você nunca deve perder o temor ao Senhor. Não importa o que você esteja vivendo, o que esteja passando, o temor ao Senhor você não pode perder. Porque um dia esse temor vai fazer você se reencontrar. E o Jesus está de braços abertos para te receber, com certeza. Glória a Deus, Juninho, que você continue vivendo aí esse tempo de bênção que você tem vivido nessa cidade, nessa região, em outros lugares, tantos estados pelos quais você já passou, Espírito Santo, Minas Gerais, levando esse dom tão precioso que Deus colocou, essa paixão tão preciosa pela música que tem marcado a vida de pessoas como eu, como tantas pessoas que determinantemente foram marcadas pela sua trajetória aqui. Deus abençoe muito você, obrigado por ter vindo e curta mais um pouquinho aí, pessoal, da canção Imenso Amor, da querida Marina de Oliveira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui com a gente. Fique com a gente aí conectado até o próximo Conexão Musical. Conexão musical e conexão também de Deus com você. Tchau, tchau!